meninos e meninas! Como vocês estão? Espero que estejam todos ótimos. Vamos iniciar hoje o capítulo de tumores odontogênicos, beleza? Então vamos começar. Bem, pessoal, para que a gente possa compreender as características desses tumores, nós vamos inicialmente classificar, porque à medida que a gente vai realizar a classificação, vocês vão entender quais são os componentes, né, que têm destaque na lesão, e isso vai interferir diretamente no seu comportamento clínico, radiográfico e assim em todas aquelas características que dizem respeito a cada uma dessas lesões, tá? Então, de acordo com essa composição, a gente pode classificar 3 tipos de tumores odontogênicos. Estão aí, né, os 3 tipos que eles podem ser incluídos. Então, nós temos aqueles que envolvem apenas o epitélio odontogênico. Esses tumores são os tumores do epitélio odontogênico. Nós temos os outros que são considerados como compostos pelo epitélio odontogênico e por elementos do ectomesênquima. Esses aí são os tumores odontogênicos mistos. Então, os tumores odontogênicos mistos, eles são uma interação entre o ectomesênquima e o epitélio odontogênico, né? Então, todas as estruturas que formam os dentes, eles são derivados tanto de epitélio quanto de ectomesênquima. Então, no caso dos tumores mistos, nós temos toda a estrutura capaz de formar elementos dentários estão envolvidos com a formação de tumores odontogênicos mistos. E o terceiro grupo é aquele de tumores que são compostos principalmente por os elementos do ectomesênquima. Então, esses são os tumores do ectomesênquima odontogênico. Então, as estruturas odontogênicas, elas são epitélio e ectomesênquima. Quando nós temos somente o epitélio envolvido, estamos falando do primeiro grupo, os tumores do epitélio odontogênico. Quando nós temos envolvidos os 2 componentes, epitélio e ectomesênquima, esses tumores são mistos. E quando nós temos envolvido apenas o ectomesênquima, nós temos os tumores do ectomesênquima odontogênico, certo? Então, nós vamos verificar que esta classificação, esta origem de cada uma dessas lesões, elas impactam diretamente nas características de cada um, como eles se organizam histopatologicamente, se existe produção ou não de alguma coisa dentro do tumor, isso aí vai ser impactado pelos componentes que estão envolvidos na origem, né, da lesão. Então, vamos ver aqui no próximo slide quais são os tumores que estão dentro de cada uma dessas classificações. Bem, então, pessoal, aqui nós temos aí listado os tumores que estão compondo cada um dos 3 grupos que fazem parte dos grupos de tumores odontogênicos. Dentro do primeiro, que são os tumores do epitélio odontogênico, nós temos o ameloblastoma, o carcinoma odontogênico de células claras, o tumor odontogênico adenomatoide, o tumor odontogênico epitelial calcificante e o tumor odontogênico escamoso. Tá? Desses aí, nós vamos abordar com mais detalhes o ameloblastoma pela sua relevância em termos de frequência. Então, se a gente somar a frequência de diagnóstico de ameloblastoma, é basicamente compatível à soma de todos os outros juntos. Então, de fato, os tumores eles não são muito comuns, né? São inclusive incomuns na odontologia. Porém, deles, o mais comum de todos é o ameloblastoma. Depois nós falaremos a respeito dos tumores odontogênicos mistos. Dentro dessa categoria, nós temos o fibroma ameloblástico, o fibrodontoma ameloblástico, o fibrosarcoma ameloblástico, o odontoameloblastoma e o odontoma. E o terceiro e último grupo, aqueles que têm tumores derivados apenas do ectomesênquima odontogênico, são o fibroma odontogênico central, o fibroma odontogênico periférico, o tumor odontogênico de células granulares, o mixoma odontogênico e o cementoblastoma. Então, essas aí são todas as lesões que estão incluídas aí dentro do capítulo de tumores odontogênicos, as quais vocês elaborarão um resumo estruturado. Nós, então, iremos destacar as lesões mais comuns. Na nossa videoaula 1, falaremos a respeito dos tumores do epitélio odontogênico e na videoaula 2, falaremos a respeito dos 2 outros grupos desta classificação aí. Graças ao fato de que nós vamos dar um destaque para o ameloblastoma
né, dada as suas características peculiares e a sua frequência de ocorrência em relação aos demais. Então, nós vamos começar a partir justamente do ameloblastoma, que está aí dentro do grupo dos tumores do epitélio odontogênico. Bem, pessoal, então vamos começar aí abordando o ameloblastoma. Aqui nós temos uma imagem, né, que é um caso clínico, e esse tumor, ele se destaca justamente pela sua significância em relação à sua frequência, sendo o mais comum dos tumores odontogênicos. Como eu já havia dito anteriormente, a frequência relativa dele se iguala à frequência de todos os outros combinada, exceto o odontoma, que também é uma lesão que tem uma frequência maior do que os demais, né? Na sequência do ameloblastoma seria o odontoma. Porém, o odontoma nós falaremos quando nós estivermos abordando os tumores que são mistos, porque o odontoma ele envolve epitélio e envolve ectomesênquima, tá? A origem do ameloblastoma, ela é suspeita de ser de qualquer uma desses epitélios aí, que estão presentes na região dos ossos gnáticos, ou de restos da lâmina dentária, ou de fragmentos do órgão do esmalte, ou de algum epitélio cístico que ganha aspecto tumoral, ou mesmo da mucosa bucal, certo? De células basais da mucosa bucal que podem estar envolvidas com a produção de tumores que são do epitélio odontogênico, tá? Como características gerais, esta lesão é uma lesão que cresce de maneira lenta, porém se comporta como uma lesão que tem capacidade de invasão local. Isso significa que, geralmente, a extensão que nós visualizamos clinicamente e visualizamos radiograficamente, elas estão subdimensionadas pela capacidade das células da lesão invadirem os pertuitos ósseos adjacentes antes de produzirem uma modificação significativa e perceptível, tá? Essas lesões geralmente têm um curso benigno, na maioria dos casos, tá? Embora algumas tenham comportamento maligno, mas essas aí já são características de uma outra lesão, que é o carcinoma ameloblástico, tá? Mas no caso do ameloblastoma, nós consideramos que a maioria é de curso benigno. Essas lesões, elas podem ser subclassificadas, né? Porque ela já está classificada dentro do grupo do epitélio odontogênico, e para o ameloblastoma nós temos 3 possibilidades de apresentação desta lesão. E essa classificação, ela é uma classificação clínica e radiográfica, ou seja, de aspectos clínicos que podem ser distinguidos de uma em relação à outra, e aspectos radiográficos também. E também, por que não dizer histopatológicos, porque elas apresentam aspectos histopatológicos bem peculiares uma em relação à outra, tá? Então, nós temos como classificação as lesões que são do grupo do sólido convencional ou multicístico, né? Essa representa a maior parte das lesões diagnosticadas, chegando a um total de 86% dos casos. Então, geralmente, quando se faz um diagnóstico de ameloblastoma, ele é do tipo sólido convencional ou multicístico, tá? E muito menos comum os outros 2 tipos, sendo que o unicístico ele chega a 13% e o periférico é muito incomum, né? Inclusive é até uma lesão que se assemelha a outras que são comuns da gengiva e que geralmente só se faz o diagnóstico pelo histopatológico, porque o clínico ele realmente não permite especificidades de tal ordem que você consiga diagnosticá-lo por meio desta avaliação, tá? Então, vamos aí considerar os outros aspectos do ameloblastoma. Bem, então vamos começar a nossa abordagem do ameloblastoma falando a respeito daquele que é o mais comum de todos os tipos, que é o ameloblastoma multicístico ou sólido convencional. Ele também é denominado de intraósseo porque ele se localiza dentro dos ossos gnáticos, mais comumente da mandíbula, mas geralmente é uma lesão intraóssea, tá? Então, esta lesão, que é a mais comum, ela acomete uma ampla
a variação etária, ou seja, pessoas das mais variadas idades já foram diagnosticadas com esta lesão. Entretanto, é mais comum de se diagnosticar entre a terceira e a sétima década de vida. Então, lá entre 30 e 70 anos é possível que se identifique, sendo que pessoas muito jovens não são muito comuns de se apresentarem com esse tipo de lesão. É uma lesão que não tem predileção por gênero, então acomete homens e mulheres sem uma relação de predileção por um ou por outro, e é uma lesão que tem uma predisposição de ocorrer na mandíbula. Até 85% dos casos de ameloblastoma do tipo sólido convencional ou multicístico diagnosticados aí na mandíbula, principalmente na região de ramo e corpo de mandíbula. Tá? Frequentemente é uma lesão que não apresenta sintomas, e essas lesões, quando elas ainda estão pequenas, elas são basicamente achados radiográficos, ou seja, o paciente está fazendo uma avaliação radiográfica para outra finalidade, e aí se identifica o aspecto radiográfico dessa lesão, e aí ela começa a ser investigada. Mas lesões muito pequenas que não chegaram a produzir ainda nenhuma modificação, nenhuma expansão do osso, elas não são suspeitas. Elas passam a ser motivo de investigação quando se faz um achado radiográfico, quando se estava fazendo uma avaliação para uma outra finalidade. Tá? De 15% a 20% acometem maxila, e quando é na maxila, geralmente os casos que foram diagnosticados em região posterior. Tá? Então, a apresentação clínica usual é de uma tumefação, como essa imagem que está mostrando. Ela é uma tumefação indolor, certo? Que produz uma expansão dos ossos gnáticos. Então, o osso começa a se expandir. É uma lesão que cresce de maneira lenta, mas que, se não for abordada cirurgicamente, se não for removida, ela pode atingir proporções que são extremamente grandes, né? Atingir proporções muito grandes, tá? E mesmo nesses casos onde o tamanho da lesão é muito grande, é incomum que o paciente relate dor ou mesmo parestesia. Então, mesmo em lesões muito grandes, são lesões que comumente são indolores. Talvez até por isso que o paciente ele protele, né, o tratamento, porque, sob o ponto de vista doloroso, não é algo que chegue a incomodar o paciente. Bem, sobre o aspecto radiográfico, os ameloblastomas intraósseo ou multicístico, eles inclusive têm essa nomenclatura de multicístico graças ao seu aspecto radiográfico, tá? Então, esse aspecto radiográfico multicístico significa dizer que ele apresenta uma radiotransparência multilocular, né? Então, se a gente for se lembrar de como que era a radiolucência de uma imagem cística, a gente vai lembrar que era uma única loja óssea, era um único locus onde o cisto ocupava aquele espaço. No caso aqui do ameloblastoma, as lesões elas apresentam vários locos, né, várias lojinhas ósseas, e essa característica faz com que ela seja, então, denominada de multilocular, tá? Então, as descrições possíveis é que ele se apresenta como um aspecto em bolha de sabão, quando essas loculações são maiores, são grandes, ou então uma descrição que se faz como em favos de mel, no caso, quando as loculações elas são pequenas, tá? É possível que ocorra expansão das corticais vestibular e lingual, então, como à medida que a lesão ela vai crescendo, as corticais elas vão se expandindo, e aí não tem uma expansão para um lado apenas, geralmente a expansão é para as duas corticais, a vestibular e a lingual. Também é uma lesão que tem potencial para produzir reabsorção de raízes dos dentes adjacentes. Então, é uma coisa comum em regiões que se tenha ameloblastoma e que se tenha dentes adjacentes, que a pressão que o tumor exerce à medida que ele vai se expandindo,
ele produza uma compressão sobre as raízes dos dentes, produzindo a sua reabsorção, tá? Também é possível que dente não erupcionado esteja associado ao tumor. Lembre-se que nós comentamos que o tumor ele pode surgir de restos do epitélio que envolve a coroa do dente. Então, por conta disso, nós podemos ter dente não erupcionado associado à lesão, tá? E podemos também ter lesões intraósseas com aspecto de radiolucência unilocular, né? E aí ela vai ter um aspecto que se assemelha a uma lesão cística, porém as margens elas não são, como nós tínhamos comentado para os cistos, que são aquelas bordas escleróticas. Aqui no caso as margens elas são festonadas, tá? Então as características no caso das lesões multiloculares são muito típicas, entretanto elas não são a exclusividade do ameloblastoma. Significa dizer que, embora o clínico e o radiográfico eles venham somando pontos para que a gente se aproxime desse diagnóstico, eles não podem ser decisivos, porque existem outras lesões que a gente vai ver um pouco mais para frente que se assemelham radiograficamente a esse aspecto de bolhas de sabão, esse aspecto de favos de mel, tá? E principalmente no caso onde a lesão ela é unicística, ela vai lembrar também lesões císticas, o que faz com que a gente aumente ainda o leque de possibilidades de lesões semelhantes com aspectos radiográficos, tá bom? Então, a radiografia e o clínico não podem decidir para o diagnóstico do ameloblastoma, que precisa ser diagnosticado pelo histopatológico. Como eu havia mencionado, então, no slide passado, é possível que a gente encontre características radiográficas como radiotransparência unilocular. Então, esse caso aí é um caso de um ameloblastoma com uma radiotransparência unilocular, o que vai, inclusive, fazer com que essas lesões elas se assemelhem a lesões císticas, dificultando ainda mais o seu diagnóstico pela avaliação radiográfica, tá? E as margens festonadas e irregulares, ou seja, você tem dificuldade de delimitar o término da lesão, você não sabe ao certo se aquela margem, né, onde em tese a lesão parece estar delimitada, não fica claro, tá? Então ela é irregular. Do ponto de vista histopatológico, existe uma notável tendência para desenvolver alterações císticas, ou ameloblastoma. Quando nós olhamos macroscopicamente, nós vemos uma combinação variada de características da lesão cística e sólida. Então, quando você remove a lesão e você faz um corte e você observa macroscopicamente, você vê locais onde você tem espaços internos, que são as regiões císticas, e outros que são densos, né? Um adensado de tecido, que é a parte sólida. Do ponto de vista microscópico, nós temos a possibilidade de até 6 padrões, certo? Sendo que os 2 primeiros são os padrões mais comuns, o folicular e o plexiforme. E esses padrões menos comuns, eles são uma variação desses 2 primeiros mais comuns, né? Eles com algum aspecto a mais, né, que faz com que ele seja identificado como o acantomatoso de células granulares, desmoplásico e de células basais, tá? Então, devido ao fato de que esses 2 primeiros eles são extremamente mais comuns, nós vamos abordar a característica deles 2. Bem, pessoal, aqui nós estamos abordando o aspecto histopatológico do ameloblastoma do tipo multicístico ou sólido convencional. Lembrando que essa variedade esse padrão de ameloblastoma geralmente ocorre de maneira intraóssea, né? O padrão mais comum histopatológico é denominado de folicular. O padrão folicular, ele é o padrão que ele estabelece a formação de ilhas de epitélio que lembram o epitélio do órgão do esmalte. Exatamente. Ele vai ser rodeado por um estroma de tecido conjuntivo, um estroma maduro e fibroso, ou seja, por um tecido conjuntivo rico em fibras colágenas,
que vai estar rodeando uma região onde internamente nós encontramos ninhos epiteliais. Esses ninhos epiteliais são os folículos, certo? Eles são organizados assim: uma região central com o arranjo que vai lembrar o retículo estrelado do órgão do esmalte, e uma camada de células colunares altas e também com polaridade invertida, que são semelhantes aos ameloblastos. Esses ameloblastos, essas células similares aos ameloblastos, elas contornam a região central, que é preenchida por células frouxamente organizadas, que lembram as células do retículo estrelado, tá? A formação dos cistos pode acontecer dentro das ilhas epiteliais, que nós chamamos de microcistos. É quando nós vamos acumulando um conteúdo mais líquido e aí nós chamamos essa estrutura preenchida por líquido dentro do folículo de microcistos. Os microcistos, eles só podem ser vistos microscopicamente, tá? Porque quando a gente faz um corte da lesão e a gente observa estruturas císticas internas, isso não diz respeito aos microcistos, tá? E os grandes cistos, eles podem ter muitos centímetros, e aí eles estão geralmente associados à parte fibrosa, tá? Então, essas são as características que se destacam para o padrão chamado de folicular, que é o mais comum do ameloblastoma multicístico ou sólido convencional. Aqui nós temos o segundo padrão histopatológico mais comum para o ameloblastoma multicístico ou sólido convencional, que é o padrão denominado de plexiforme, tá? No padrão plexiforme, nós vamos encontrar cordões longos e anastomosados, ou lençóis maiores de epitélio odontogênico, tá? Nesse caso, eles são delimitados por células colunares ou cúbicas, que também são semelhantes a ameloblastos, e circundando uma região de células epiteliais de arranjo frouxo. Então, lá no padrão folicular, essa estrutura era como se fosse uma ilha, e aqui é como se fossem cordões longos ou então lençóis maiores, tá? Nessa variável aqui, a formação cística ela é incomum. Então, de acordo com o que está citado aí, nós temos longos cordões ou placas, que são esses lençóis, né, de epitélio odontogênico, as anastomoses entre esses longos cordões, né, circundados por células similares a ameloblastos, que podem ser cúbicas ou podem ser cilíndricas, envolvendo células epiteliais centralmente posicionadas em arranjo frouxo. E o estroma, que é o tecido conjuntivo, é frouxo e vascularizado. Neste caso aqui, desse padrão plexiforme, a formação cística não é comum, sendo que a formação cística ela corresponde a uma área de degeneração do estroma. Com relação ao tratamento do ameloblastoma, os autores encaram as indicações de maneiras diversas. Nós não temos uma unanimidade, um consenso em relação a como abordar, né? Cada escola tem a sua forma de abordar, né? Então, nós temos os autores que sugerem que seja feita uma simples enucleação e curetagem, e temos aqueles que optam por um tratamento mais radical por meio da ressecção em bloco, que é remover a lesão a partir da retirada do osso da área, inclusive colocando margem de segurança. Então, isso que é a ressecção em bloco. Enquanto que a nucleação, ela é a simples abertura de uma janela óssea, retirada do tecido que corresponde à lesão e curetagem do restante que persistir residual ali dentro da loja óssea, tá? Essa lesão, ela tem comportamento infiltrativo local. Por isso, as margens da lesão, como eu já havia dito, elas se estendem além das aparentes margens clínicas e radiográficas. Então, enucleações simples, elas tendem a deixar pequenas ilhas de tumor dentro do osso. E, por essa razão, esses estudos, eles relatam uma taxa de recidiva que pode chegar a 90% dos casos dentro de 5 anos. Então, é uma taxa de recorrência muito alta se a abordagem for feita exclusivamente por enucleação e curetagem, né? Um dos tratamentos mais indicados é a ressecção marginal,
né? Esse tratamento ele é o mais utilizado, onde você retira a lesão com apenas uma pequena porção do tecido adjacente, sem necessariamente fazer a ressecção em bloco. Então, esse tratamento ele tem uma taxa de recidiva de até 15%, tá? Esse ameloblastoma convencional ou sólido multicístico, ele é uma neoplasia persistente, infiltrativa e que ela pode até vir a matar o paciente devido à sua progressiva disseminação de modo a envolver estruturas vitais. Isso são possibilidades, porque a maioria das lesões elas não ameaçam a vida e raramente exibe comportamento francamente maligno. Então, é necessário que o paciente ele de fato seja acompanhado, porque as lesões elas podem recorrer e é necessário que, principalmente a depender de o tratamento ser mais conservador, a chance de ela recidivar é muito alta, né, chegando a 90%. Então, aqui nós temos um caso clínico de um ameloblastoma, né, paciente do gênero feminino, que tem uma lesão em corpo e ramo de mandíbula. A lesão ela está na localização preferencial dela, e nós temos o aspecto aí radiográfico com o padrão sólido, convencional ou multicístico, que é esse aspecto aí de multicistos ou vários locos radiolúcidos na região aí da mandíbula. Aí nós temos o aspecto da lesão no pós-cirúrgico, que foi onde foi realizado o tratamento que é o mais radical, que é chamado de ressecção em bloco. Tá? Esse aí é o que, em tese, seria o tratamento com uma chance menor de recidiva. Bem, na sequência vamos abordar aí o segundo tipo de ameloblastoma, que é o padrão unicístico, né? O padrão de ameloblastoma unicístico é aquele responsável por até 15% dos ameloblastomas intraósseos, tá? Essa lesão ela é mais frequente em pacientes mais jovens, tá? Ela foi diagnosticada, 50% dos diagnósticos que foram feitos para o padrão unicístico ocorreram até a segunda década de vida. Então, é uma lesão que acomete pacientes mais jovens, sendo que ele pode responder até por 46% de todos os ameloblastomas intraósseos. Clinicamente falando, ele é uma lesão que é muito comum em mandíbula. Veja que a porcentagem dele em mandíbula é quase que total, 90% na mandíbula, em região posterior. Então, veja que até agora cistos e tumores têm uma predileção por mandíbula e tem uma predileção por região posterior. É uma lesão também que geralmente se apresenta assintomática, sendo que lesões grandes podem expandir o osso e podem até promover algum tipo de característica dolorosa, mas geralmente as lesões elas são assintomáticas. Sob o aspecto radiográfico, nós temos que a imagem radiolúcida ela fica circunscrita envolvendo a coroa de um terceiro molar inferior, não erupcionada, certo? Isso é muito comum e isso vai lembrar o quê? É a imagem radiográfica de um cisto dentígero. Então, é possível que a gente confunda esta lesão com cisto dentígero. Geralmente, a sugestão inicial é de cisto dentígero, né? Existem outras lesões que apresentam simplesmente uma área radiolúcida bem demarcada e são consideradas como outros tipos de cistos, ou seja, podem não estar envolvendo nenhum dente incluso e podem se assemelhar com outros cistos, por exemplo, periapical, residual, tá? Então, a definição diagnóstica não pode ser feita pelo radiográfico e ela deve ser feita pelo histopatológico, que aqui no caso vai ser considerado como o padrão ouro para o ameloblastoma unicístico. Bem, para o ameloblastoma unicístico, são conhecidas 3 variantes histopatológicas aí citadas, tá? O padrão unicístico luminal, o padrão unicístico intraluminal e o padrão unicístico mural. Esses 3 padrões, eles são possíveis para o ameloblastoma unicístico, que é esse ameloblastoma que se apresenta radiograficamente como uma única loja radiolúcida nas imagens radiográficas, tá? O padrão unicístico luminal, ele é o tumor
que possui como características histológicas a parte epitelial está limitada à região da luz do cisto. Então, é do epitélio para dentro da luz do cisto, tá? Essa lesão ela possui uma parede cística fibrosa, ou seja, uma cápsula fibrosa que vai revestir a parte epitelial, e esse revestimento ele vai se dar ao redor, e aí nós vamos ter internamente um epitélio que vai revestir uma luz. Esse epitélio ele pode ter um revestimento total ou parcial. Esse epitélio ele tem como característica se apresentar como um epitélio semelhante a ameloblastos, um epitélio ameloblástico na base e mais ainda uma camada acima que lembra o epitélio do retículo estrelado. Então, nós vamos ter uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso e um tecido epitelial que reveste uma luz cística. Esse tecido epitelial, ele tem duas camadas, uma camada de células que forma a região da base, que são células semelhantes a ameloblastos, e uma camada superior a ele de células que lembram o retículo estrelado, e no centro a luz preenchida por material de degeneração celular, que é o material líquido. Por isso que esse padrão ele é um padrão unicístico, tá? Então, este é um dos tipos que representa o padrão histopatológico do tipo luminal. Aqui na sequência, nós vemos os outros dois padrões histopatológicos possíveis para o ameloblastoma unicístico, né? O segundo tipo, que é o ameloblastoma unicístico intraluminal, tá? Nessa variante, é possível observar que um ou mais nódulos de ameloblastos, eles vão se projetar do revestimento cístico em direção à luz cística. Então, a luz cística ela vai ser invadida por uma projeção de nódulos de ameloblastos que não se verificava no padrão anterior. Então, como essa projeção ela vai para dentro da luz do cisto, ela se projeta para dentro da luz do cisto, este padrão ele ficou então estabelecido como sendo do tipo intraluminal. Por quê? Porque a projeção vai para dentro da luz cística, tá? E o terceiro e último padrão possível para o ameloblastoma unicístico é o padrão unicístico mural. Neste padrão unicístico mural, nós vamos verificar que a cápsula cística ela vai estar infiltrada por ameloblastomas típicos, né, que podem ter padrão folicular ou plexiforme, ou seja, ele vai fazer o epitélio, ele vai fazer uma migração no sentido contrário ao do intraluminal. Em vez de ele ir para o centro da luz, ele vai em direção à cápsula cística. Então, o epitélio cístico ele vai infiltrar a cápsula cística e essa infiltração ela não vai se dar aleatoriamente. Ela vai ou guardar um padrão folicular, que é aquelas ilhas de epitélio que nós vimos lá na variante sólido ou multilocular, ou então o padrão plexiforme, que são aqueles cordões alongados ou lençóis de células epiteliais, de epitélio odontogênico. Então, esta variante é a variante em que esse epitélio ele vai na direção da cápsula cística. Bem, então vamos falar agora de tratamento do ameloblastoma unicístico. Para começar, é importante abordar que tanto os achados clínicos quanto os achados radiográficos, da maioria dos casos, eles sugerem a presença de um cisto odontogênico. E aí, por essa razão, essas lesões elas são tratadas através de enucleação, tá? Como o diagnóstico é feito após o histopatológico, né? Então, o que é que nós vamos ter? Para os casos em que as células tumorais encontram-se limitadas ao lumen do cisto, esse tratamento, em geral, já foi adequado. Então, a enucleação para lesões em que o epitélio está ali limitado à região do lúmen, quando você retira a cápsula e ela vem inteira, implica dizer que as células epiteliais, que são as células tumorais, elas foram retiradas, né? Mesmo nesse caso, está indicado um acompanhamento rigoroso do paciente, tá? Agora, nos casos em que o tumor se dirige para a cápsula, o tratamento vai demonstrar controvérsias, porque quando ele se dirige para a cápsula, é possível que quando você retire a cápsula, pode ser que células tumorais
persista. Então, alguns autores orientam apenas acompanhar esse paciente radiograficamente e adiar um tratamento adicional até que apareça alguma evidência de que teve recidiva. Já outros autores acreditam que uma ressecção local da área também vai estar indicada como uma medida profilática, ou seja, depois que fez a enucleação, também faz uma ressecção local, tá? Recidivas, nesse caso, ocorrem em torno de 20% dos casos, então 10 a 20% de recorrência ou de recidiva. Bem, pessoal, na sequência vamos abordar aí o último dos 3 tipos de ameloblastomas, que é o ameloblastoma periférico, né? Como o próprio nome já diz, periférico é que ele está apenas em tecidos moles, ele é extraósseo, tá? Esse ameloblastoma, ele se trata de um tipo de lesão incomum, não chega a 10% dos casos, né? Provavelmente ele se origina ou de restos da lâmina dentária ou mesmo de células da base do epitélio de revestimento da cavidade bucal, né? Clinicamente, como é que ele vai se apresentar? Ele é uma lesão indolor, geralmente não tem ulceração, não ulcera. Ele pode ter tanto base céssio, então aqui nesse primeiro caso clínico aí nós estamos vendo uma lesão de base céssio e também na de baixo de base céssio, tá? A base céssio é aquela em que a base ela é do tamanho do maior diâmetro da lesão. Ela não tem características específicas, tá? Então essa lesão é uma lesão que vai se assemelhar a um fibroma, a um granuloma piogênico, então não é uma lesão específica e ela vai chegar aí a no máximo 1,5 centímetro, tá? A média de idade em que ela foi identificada é de pacientes com 52 anos e ela se localiza mais comumente na mandíbula, encontrada aí em região ou de mucosa alveolar ou de mucosa gengival, principalmente relacionada à região posterior. Então, essas são as características clínicas dessa lesão que é incomum, que é o ameloblastoma periférico. Bem, do ponto de vista histopatológico, o ameloblastoma periférico, ele se apresenta como ilhas de epitélio ameloblástico que ocupam a lâmina própria sob o epitélio superficial. Então, o epitélio ele pode apresentar tanto o padrão folicular quanto o padrão plexiforme, sendo que 50% dos casos há uma conexão do tumor com a camada basal do epitélio. Não se sabe se é porque a lesão acaba ficando comprimida para a região do epitélio ou se de fato ele se origina a partir desse epitélio, tá? Do que diz respeito ao tratamento, essa lesão ela mostra um comportamento inócuo, então os pacientes respondem bem a uma simples excisão cirúrgica local, mas existem relatos de até 20% de recidiva, tá? E é uma lesão que raramente sofre transformação maligna. Então, essas são as características do ameloblastoma periférico. Bem, então agora vamos falar a respeito do tumor odontogênico adenomatoide, também chamado de TOA, tá? Esse tumor, ele representa até 7% dos tumores odontogênicos. Ele tem como origem possível o epitélio do órgão do esmalte ou então remanescentes da lâmina dentária. Clinicamente, essa lesão ela é comum em pacientes jovens, jovens mesmo, até 19 anos, e muito incomum em pacientes com mais de 30 anos. Tá? Ela tem uma predileção por região anterior dos ossos gnáticos, que é uma coisa bem marcante aqui, graças ao fato de que a maioria dos tumores e cistos tem uma predileção por região posterior, tá? Então, ela é, além de ser mais comum em região anterior, ela é 2 vezes mais comum em maxila do que em mandíbula. Então, também é uma peculiaridade dessa lesão aí, né? Onde as demais são vistas muito mais em mandíbula e região posterior, essa é vista mais em maxila e mais em região anterior. E ela também é mais comum em mulheres, tá? 2 vezes mais comum em mulheres. A maioria dessas lesões são pequenas, elas vão raramente exceder 33 centímetros, tá? As formas periféricas, apesar de possíveis, elas não são frequentes, na verdade elas são raras. E apresentam-se como volumes sésseis na gengiva, na região vestibular aqui da maxila.
não se consegue clinicamente diferenciar de lesões fibrosas também, que são comuns da gengiva. Como a gente já havia falado para o ameloblastoma periférico, então essas lesões aqui, quando elas se apresentam também perifericamente, elas não são muito, elas não têm muita especificidade que levaria a um diagnóstico clínico com facilidade, tá? Mas as formas periféricas, elas não são frequentes, tá? São lesões assintomáticas também, e elas são descobertas em exames radiográficos de rotina, ou quando você não observa algum dente que erupcionou, que não erupcionou, e aí você vai pesquisar o motivo de esse dente não ter erupcionado, e a lesão, então, ela está envolvida com a não erupção do dente. E quando cresce, elas podem causar expansão, mas esse crescimento geralmente é um crescimento indolor do osso. Então, aqui nesse caso, nós temos um caso clínico que representa o mais comum, né? Lesão de paciente jovem, do sexo feminino, região anterior de maxila, tá? Então, essa é a característica mais frequentemente vista nos tumores odontogênicos adenomatoides. O aspecto radiográfico do tumor odontogênico adenomatoide é que, em 75% dos casos, esse tumor ele vai aparecer como uma lesão circunscrita unilocular, que também envolve coroa de um dente não erupcionado. A gente está até no caso clínico que a gente vê aqui abaixo, é uma lesão que envolve justamente o canino, né? Este é o dente frequentemente não erupcionado. E não é possível que a gente consiga diferenciar radiograficamente essa lesão, por exemplo, de um cisto dentígero. Com menor frequência, essa lesão ela se apresenta como uma área radiolúcida unilocular, inclusive nesse último caso aqui abaixo, ó, bem definida, não relacionada a um dente não erupcionado, e nesse caso a lesão ela vai se localizar entre as raízes de dentes erupcionados, tá? Ela pode ser uma lesão completamente radiolúcida, entretanto, com frequência ela contém calcificações delicadas, e essas calcificações delicadas elas são descritas radiograficamente como aspecto de enflocos de neve, tá? Essa característica ela pode ser muito útil na diferenciação dessa lesão de um cisto dentígero. Então, se não houver flocos de neve, se não tiver focos de calcificação fina, vai ser mais difícil identificar essa lesão, mas desde que haja, isso vai facilitar a identificação, embora, né, o padrão ouro continue sendo o diagnóstico histopatológico. Bem, são as características histopatológicas que respondem justamente pela essa nomenclatura do tumor odontogênico adenomatoide, que é justamente porque se observa algumas estruturas semelhantes a estruturas rudimentares de glândulas, embora o tumor não seja glandular, né, que faz com que ele tenha esse prefixo adenomatoide, que lembra o adenômero, que é a unidade estrutural e funcional das glândulas, tá? Então, histopatologicamente, o tumor odontogênico adenomatoide é uma lesão bem definida, né? Geralmente envolvida por uma cápsula fibrosa. Então, aqui em cima nós temos a primeira imagem aí, é o macroscópico da lesão seccionada, né? No centro. Quando a lesão ela é seccionada, a região central do tumor pode ser essencialmente sólida, e aí, ou pode mostrar diversos graus de alteração cística. Então, esses espaços vazios são áreas de degeneração cística que existem aí no macroscópico da lesão, tá? Microscopicamente, nós vemos células epiteliais fusiformes que vão formar lençóis ou cordões, ou então aumentos de volumes espiralados de células. O estroma ao redor das células epiteliais é fibroso, mas também é em pequena quantidade. Eu tenho muito mais células epiteliais do que necessariamente um estroma adjacente ao epitélio, né? A maior parte do conjuntivo forma mesmo a cápsula, né? Células epiteliais podem ainda formar estruturas que se assemelham às pequenas rosetas ao redor de um espaço central que pode estar ou vazio ou contendo uma quantidade de material eosinofílico. Essas estruturas que vão caracterizar o histopatológico do tumor são estruturas tubulares semelhantes a ductos, né? Esses são um aspecto característico dessa lesão, embora
em algumas a gente possa não visualizá-las. De qualquer forma, esses ductos eles não são verdadeiros, tá? E também não há elementos verdadeiramente glandulares no tumor. Com relação ao tratamento, porque essa lesão ela tem um comportamento completamente benigno e porque a presença da cápsula também permite uma nucleação fácil dessa lesão e a recidiva ela é muito rara, então a enucleação ela é o tratamento que é o tratamento de escolha e o prognóstico é muito bom. Aqui nós vemos um caso clínico de uma lesão de tumor odontogênico adenomatoide em região de maxila, região anterior de maxila, o aspecto cirúrgico da lesão, né, o acesso à lesão, a retirada, a loja óssea e o fechamento aí do retalho e certamente que esse tratamento é o tratamento que é o tratamento de escolha para essa lesão que tem um aspecto bastante benigno. Bem, agora na sequência vamos falar do tumor odontogênico epitelial calcificante, também bastante conhecido pelo nome de tumor de Pindborg. Tá? O tumor de Pindborg é uma lesão bastante infrequente, tá? É uma lesão incomum, na verdade, atinge menos que 1% de todos os tumores odontogênicos e até então não se sabe a sua origem, então trata-se de uma origem incerta. Do ponto de vista das suas características clínicas, é uma lesão que atinge mais frequentemente pacientes que estão ali entre as faixas etárias de 30 e 50 anos, sem uma predileção por gênero. Então, acomete tanto homens quanto mulheres dentro de uma frequência similar, né? Cerca de 2/3 dos casos relatados acometeram a mandíbula, mais uma vez, né, a mandíbula como sendo o principal sítio de lesões císticas e tumorais e também região posterior de mandíbula. Esta lesão ela se caracteriza por apresentar um aumento de volume que não apresenta características dolorosas, né, então um aumento de volume indolor e que cresce de maneira lenta. Então, como vocês já devem ter percebido, todas as lesões que nós temos tratado aqui são lesões que têm um crescimento expansivo, um crescimento lento e de aspecto indolor. Essas características elas estão associadas a lesões benignas. Radiograficamente, as descrições para o tumor epitelial calcificante é de uma lesão radiolúcida que pode apresentar tanto aspecto unilocular quanto aspecto multilocular, tá? Sendo que o padrão unilocular ele geralmente é mais frequente na maxila, tá? Nós vamos ter margens festonadas e bem definidas, sendo que 20% das margens podem ser mal definidas e 20% das margens podem ter uma cortical evidente. Então, as margens elas não seguem necessariamente um mesmo padrão, tá? A lesão ela pode estar inteiramente radiolúcida, mas, na verdade, o que se observa mais frequentemente é a apresentação de estruturas calcificadas. Essas estruturas elas têm tamanhos e densidades variados aí dentro da lesão, tá? E frequentemente está associada a dente impactado, geralmente molar inferior, tá? Então aí nós temos o caso clínico mostrando a radiografia panorâmica da lesão radiolúcida multilocular com calcificações. Bem, aqui nós vamos ao padrão ouro do diagnóstico, né, do tumor odontogênico epitelial calcificante ou tumor de Pindborg, que são as características histopatológicas, tá? Então, o que se observa no histopatológico dessa lesão é a presença de discretas ilhas, cordões ou lençóis de células epiteliais poliédricas. E o estroma, ele é um estroma fibroso e maduro, tá? Os núcleos das células epiteliais, elas vão mostrar variações de tamanho e isso geralmente não é uma característica muito típica em lesões benignas. Isso é uma característica mais comum de lesões malignas. Embora a gente considere aqui que esse pleomorfismo, que é a possibilidade de várias formas do núcleo, ela não indique uma característica de malignidade para esta lesão especificamente. Então, a gente pode encontrar, por exemplo, núcleos gigantes de algumas células epiteliais
em comparação com outros que têm núcleos muito pequenos. Então, existe uma variabilidade no tamanho do núcleo e nós denominamos isso de pleomorfismo nuclear e não é uma característica de malignidade, volto a repetir, e é uma característica pontual desta lesão. Tá? Então, com frequência, não encontramos volume de material, com frequência vamos encontrar um volume de material hialino. O material hialino que a gente encontra é um material que se colore pela eosina. Nós chamamos de material hialino ou eosinofílico, tá? E essas regiões, elas também se calcificam. Então, as calcificações, elas são um achado também característico desse tumor. E aí, como eu já havia comentado, elas vão se formar aí dentro desse material eosinofílico, que é Rosel, formando, então, umas estruturas assim que parecem uns anéisinhos concêntricos, e esses anéisinhos, eles têm uma denominação específica. Eles são chamados de calcificações do tipo de anéis de Liszigang. Os anéis de Liszigang são calcificações concêntricas que acontecem no interior dessas áreas eosinofílicas que são características específicas dessa lesão, tá? Eu destaco que essa lesão ela tem diversas variações microscópicas e uma especificidade desse tumor é justamente o que tem neste material eosinofílico, que é uma proteína que é presente neste amiloide aí, e ela é especialmente produzida por esse tumor, tá? E ela pode ser demonstrada por uma coloração específica que a gente chama de vermelho Congo. Tá? O vermelho Congo não é uma coloração de rotina, nós já vimos que as colorações de rotina são feitas com hematoxilina e eosina, e o vermelho Congo é um tipo de corante que nós empregamos para esta lesão, em que quando nós observamos em microscopia de polarização, este material amiloide, ele é visto com a cor verde maçã. Então, isso determina que se trata desta lesão, porque é esta lesão que produz especificamente este tipo de proteína que tem este comportamento de coloração por esse corante específico e que é visto com essa tonalidade nesse tipo de microscopia, que é a microscopia de polarização. O tratamento para essa lesão é basicamente um tratamento por meio de uma ressecção local. Essa defesa é feita pelo fato de que o comportamento dessa lesão ela tem se demonstrado menos agressivo, por exemplo, do que o ameloblastoma. Então, essa opção de tratamento geralmente tem tido uma boa taxa de sucesso e com uma taxa de recidiva de cerca de 15% para excisões locais com uma margem conservadora de tecido ósseo ao redor, uma fina faixa de osso circunjacente sendo removido junto com a lesão, já seria suficiente para ter um bom prognóstico, tá? Essa lesão ela não apresenta com frequência transformações malignas, na verdade são raros os casos de transformação maligna e elas demonstram, depois desse tratamento de escolha implementado, um bom prognóstico. Bem, pessoal, dentro dessa categoria que nós estamos abordando aí os tumores odontogênicos, vamos falar aqui do último tipo, que é o tumor odontogênico escamoso, tá? O tumor odontogênico escamoso, ele é uma neoplasia odontogênica benigna rara, tá? Em que a maioria aparece intraósseo. Porém, existe também a possibilidade de uma variante extraóssea, tá? Mas é bem menos comum. Então, se ela já é uma lesão rara, a variante extraóssea é muito, muito, muito rara, tá? Essa lesão, ela é tida como de origem a partir dos restos da lâmina dentária ou mesmo dos restos epiteliais de Malassez. E ela parece se originar ali no ligamento periodontal, na região lateral da raiz de um dente que já está erupcionado. Então, esse tumor é o tumor que se apresenta ali na região lateral da raiz e isso é uma especificidade dele. Clinicamente, ele vai se desenvolver em uma ampla variação de faixa etária, mas existe uma média ali por volta de 38 anos como sendo a média de idade que é mais frequentemente acometido por esse tipo de neoplasia benigna de origem odontogênica. Tá? Ela tem uma distribuição aleatória por todo o processo alveolar
tanto na maxila quanto na mandíbula, ou seja, não tem um dente específico, uma região de dente específica, ela pode acontecer lateralmente à raiz de qualquer dente, da maxila ou da mandíbula, tá? Ela também não tem uma predileção por gênero, podendo acometer homens e mulheres na mesma proporção. Aí essa lesão ela vai se apresentar como um aumento de volume, que pode ser ou indolor ou levemente dolorido da gengiva. E uma característica também muito relatada por paciente que é acometido por essa lesão é a mobilidade do dente envolvido, né? Então, essa acaba sendo a queixa mais comum do paciente que tem o tumor odontogênico escamoso. Embora algumas lesões muito pequenas que não chegaram a atingir o tamanho típico da lesão, ainda não apresentou mobilidade e às vezes é descoberto em radiografias de rotina, achados de rotina, onde está investigando outra coisa. Bem, os achados radiográficos para essa lesão não são específicos, né? Ela vai se apresentar como uma lesão radiolúcida, geralmente de formato triangular, que vai estar localizado lateralmente à raiz ou raízes de um dente, tá? A imagem ela pode também sugerir uma perda óssea periodontal vertical. Então, inicialmente não vai se suspeitar de um tumor, mas vai suspeitar de uma condição periodontal, né? A radiolucência ela pode ter bordas bem definidas, mas isso não é uma regra, porque pode também apresentar bordas mal definidas, tá? E na maioria dos casos, a lesão ela não vai exceder 1,5 centímetro no seu maior diâmetro. Então, provavelmente, ele não tem força expansiva tão grande assim e acaba ficando limitado aí pelo espaço entre as raízes dos dentes, que geralmente não mostra reabsorção. Bem, o histopatológico do tumor odontogênico escamoso é bem típico dessa lesão. Então, é uma lesão que tem aspectos histopatológicos bem distintivos, tá? Ela vai consistir em ilhas de tamanhos variados e essa ilha ela tem o que dentro? Tem um epitélio escamoso, sendo que a aparência do epitélio é benigna. E ao redor dessas ilhas de epitélio, um estroma de tecido conjuntivo fibroso que se apresenta maduro. Tá? Um aspecto comum é a vacuolização microcística dentro dessas ilhas epiteliais e também a possível presença de corpos calcificados ou estruturas eosinofílicas dentro dessa ilha epitelial. Então, essas características elas são bem peculiares do tumor odontogênico escamoso e, portanto, não é uma lesão difícil de ser diagnosticada histopatologicamente, porque ela não apresenta grandes variações histopatológicas e seu aspecto ele é bem distinto para esta lesão, tá? Em relação ao tratamento que se preceitua para essa lesão, é uma excisão local conservadora mesmo, porque esse tipo de lesão parece ser efetivo. E a maioria dos casos tratados não apresentou recidiva. Beleza? Bem, pessoal, por hora vamos ficando por aqui, né? Chegamos ao fim dessa nossa videoaula, parte 1, sobre os tumores odontogênicos, em que tratamos os tumores do epitélio odontogênico. Na nossa próxima videoaula, que é a nossa videoaula 2, abordaremos lesões classificadas como tumores odontogênicos mistos e também lesões classificadas como tumores do ectomesênquima odontogênico. Beleza, galera? Então, vou ficando por aqui e fui!